Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos acordos do tipo se então mais impactantes de toda a história, o antigo Pacto Mosaico. É uma história, sabe, cheia de promessas divinas, mas também de consequências bem pesadas, e no final de tudo, uma escolha fundamental entre dois caminhos opostos. Vamos entender como essa trama toda se desenrola. Pensa só, um contrato divino para uma nação inteira. A ideia em si já é fascinante, né? Mas como é que isso funcionava na prática? Quais eram as cláusulas, os benefícios, as multas, por assim dizer? É essa questão que a gente vai desvendar agora. E o mais interessante é que esse tipo de acordo não era, assim, uma novidade total. A estrutura do pacto, na verdade, copia um modelo político que já era super comum no Antigo Oriente Próximo, o Tratado Suzerano-Vassalo. Funciona assim, ó. Um rei bem poderoso, o suzerano, oferecia proteção e um monte de vantagens para uma nação menor, o vassalo. A única coisa que ele pedia, em troca, era lealdade total. No caso do Pacto Mosaico, Deus entra como o suzerano e a nação de Israel como o vassalo. Faz todo sentido, né? Beleza, então. Mas o que Israel ganhava com esse negócio todo? Vamos dar uma olhada na primeira parte do contrato. A parte boa, as bênçãos prometidas para quem seguisse as regras. Olha, as recompensas prometidas eram coisa séria, cobriam absolutamente tudo na vida da nação. Não era só uma coisa espiritual, não. O acordo prometia prosperidade de verdade, sabe? Na cidade, no campo, prometia fertilidade para as famílias, para as colheitas, para os rebanhos. Na parte de segurança, a promessa era de vitória contra qualquer inimigo. E para fechar com chave de ouro, um status de liderança entre as outras nações. A famosa promessa de ser a cabeça e não a cauda. Era basicamente o projeto de um país perfeito, próspero e seguro. Mas, como em qualquer contrato que se preze, tinha outro lado da moeda, a parte das penalidades para quem quebrasse os termos. E é aqui, gente, que a história fica bem mais sombria, detalhando exatamente o que aconteceria se eles se desviassem do acordo. E não era tipo uma punição única e pronto. As maldições eram uma escalada de desastres, uma coisa piorando a outra. Começava de dentro para fora: doenças, seca, crise econômica. Se a teimosia continuasse, o próximo passo era a sociedade ruir por completo. Depois disso, a própria terra se virava contra eles, ficava infértil. E o último estágio, a nação simplesmente deixava de existir, exílio, todo mundo espalhado por aí. Percebe? Cada etapa era exatamente o contrário de uma das bênçãos prometidas. Para a gente ter uma noção do nível do colapso social que era previsto, o texto de Levítico 26 usa essa imagem, que é brutal. É o fundo do poço do desespero humano, onde até os laços mais básicos da família se quebram por causa da fome. Isso dá a dimensão da seriedade das consequências que estavam no contrato. Só que essa história da terra ficar arrasada não era só um castigo para o povo, não. Tinha um outro detalhe aí, uma virada bem fascinante no roteiro. Pois é, esse conceito é muito particular. Segundo o livro de Levítico, o exílio do povo ia permitir que a terra finalmente descansasse, como ela deveria. A lei original mandava que a terra tivesse anos de folga, os anos sabáticos. Só que isso não era respeitado. Então, de um jeito bem inesperado, a maldição acabava servindo como uma espécie de justiça para a própria terra. Um jeito de reequilibrar as coisas no cosmos. Agora, um detalhe interessante para quem gosta de aprofundar, os textos que falam sobre isso, principalmente em Levítico e Deuteronômio, eles têm umas diferenças de foco. Talvez sejam perspectivas teológicas um pouco distintas sobre o mesmo pacto. Por exemplo, em Levítico, a ação de Deus é descrita como algo superpessoal, direto: eu vou virar o meu rosto contra vocês. Já em Deuteronômio, a coisa parece mais sistêmica, sabe? Um colapso que acontece através de desastres naturais, problemas geopolíticos. É bem legal ver essas nuances dentro da mesma ideia. Ok, mas um ponto crucial desse pacto todo é que ele não valia só para quem assinou lá no começo, ele foi feito para ecoar no tempo, para impactar gerações futuras. O texto fala, com todas as letras, que as consequências do erro seriam sentidas até a terceira e a quarta gerações. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? A chave aqui é a ideia de responsabilidade do grupo e de escolha repetida. Não era sobre punir netos e bisnetos inocentes por algo que eles não fizeram. A coisa funcionava assim. As maldições eram ativadas quando as novas gerações escolhiam, por conta própria, continuar nos mesmos erros dos seus antepassados. O erro de uma geração abria uma porta, digamos assim, e o erro da geração seguinte podia acionar o gatilho do julgamento. É uma noção antiga, mas super poderosa, de que as escolhas de uma comunidade vão se somando com o tempo. Ok, mas depois de tanta desolação, no exílio, destruição, era o fim da linha. A história acabava aí? Felizmente, não.
O contrato tinha uma espécie de cláusula de escape, um caminho de volta. Depois de tudo isso, da desolação total e do exílio, ainda existia um caminho de volta? Essa é a grande pergunta que leva a história para o seu último ato. A estrutura de bênção e maldição não era para ser um beco sem saída. A ideia, no fim das contas, era levar a um ponto de virada, a chance de um recomeço. E a resposta para essa pergunta está bem aqui, no próprio texto antigo. O capítulo 30 de Deuteronômio mostra um caminho bem claro para esse retorno. Ou seja, a chance de restauração já estava prevista no pacto desde o comecinho. E a lógica para essa restauração é a mesma de antes. Se, então. Se o povo, mesmo lá no exílio, reconhecesse os próprios erros e voltasse para Deus de coração, então a promessa era de uma virada total. As maldições seriam revertidas, eles seriam trazidos de volta para sua terra e a prosperidade voltaria com tudo. E o mais incrível é que a promessa não era só de voltar a ser como antes. O texto diz que a nação, depois de restaurada, seria ainda mais próspera e maior do que os seus antepassados foram. A restauração não era um simples reset. Era um upgrade da bênção original. E tudo isso nos leva ao grande final, ao clímax de toda essa estrutura do pacto. Depois de apresentar as bênçãos, as maldições e o caminho de volta, tudo se resume a uma única e fundamental decisão. Essa é a frase que amarra tudo em Deuteronômio. Todo esse sistema complexo, jurídico, teológico, é resumido nessa escolha. Uma escolha simples, mas ao mesmo tempo profundíssima. A responsabilidade final estava com o povo. O destino deles dependia unicamente da escolha que eles fizessem. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? Esse pacto antigo, com toda a sua estrutura de causa e consequência, levanta uma pergunta que nunca sai de moda. Como é que as escolhas de uma geração acabam moldando o destino da próxima? É um lembrete bem forte de que as decisões que a gente toma hoje não ficam no presente. Elas ecoam para o futuro, definindo o mundo que a gente vai deixar para trás.